O Afundanço. Sejam bem-vindos a um novo episódio de O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e como estamos a entrar numa altura da época em que está quase a terminar a fase regular e vai começar o período crucial da temporada, vamos sem mais demora analisar os resultados dos jogos ocorridos no fim de semana passado. E como é habitual, começamos com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal conseguiu, depois de um brilhante quarto-quarto, vencer o Sporting, mesmo estando a perder durante praticamente todo o encontro, e em algumas alturas por 20 pontos. Mesmo assim, como eu ia dizendo, o Imortal conseguiu dar a volta e venceu o Sporting por 86-80. Nesta competição, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar, continua o Benfica, que mantém a invencibilidade, seguindo com 12 jogos, 12 vitórias e 24 pontos, enquanto o Imortal, com a brilhante e sofrida vitória frente ao Sporting, mantém o sétimo lugar, em igualdade pontual com o Jogueira e os Galitos do Barreiro. Embora a equipa de Aveiro tenha um jogo a menos, 11 jogos, 5 vitórias, 6 derrotas para os nortenhos e 12 jogos, 4 vitórias, 8 derrotas e os mesmos 16 pontos para as equipas do Barreiro e de Albufeira. Continuam animadoras as notícias para os lados do Imortal. Vamos nos manter na Liga Betclic, mas passamos para a parte feminina, onde o Imortal teve uma deslocação até ao Barreiro e não conseguiu vencer. Foi derrotado por 67-58. Na classificação desta competição temos que em primeiro lugar segue o Benfica, com 14 jogos, 12 vitórias, 2 derrotas e 26 pontos, enquanto o Imortal, com a derrota no Barreiro, desceu novamente para o sétimo lugar, empatada com o que desce a Barreiro. A equipa algarvia com 14 jogos, 7 vitórias e 7 derrotas, a equipa do Barreiro com 13 jogos, 8 vitórias e 5 derrotas e ambas com 21 pontos. Vamos falar agora da Pro Liga, onde se disputou a última jornada da fase regular. Já estavam todas as contas feitas, já tudo arrumado, e os resultados foram os seguintes. Basket Santo André venceu o Imortal Sub-23 por 63-58, enquanto que o Portimonense venceu o Benfica Sub-23 por 83-64. Como disse, já terminou a fase de grupos, seguindo agora algumas equipas para a fase de apuramento de campeão, consequente subida à Liga Betclic, e outras para a fase de descida de divisão. Portanto, nesta divisão, para disputar o título de campeão, temos as duas equipas algarvias, a quem eu desde já endereço os meus parabéns, tendo a classificação ficado assim ordenada. Em primeiro lugar ficou o Clube de Basquete Queluz, com 14 jogos, 10 vitórias, 4 derrotas e 24 pontos, seguido por Cabo Madeira e Portimonense, ambos com 14 jogos, 9 vitórias, 5 derrotas e 23 pontos. Finalmente, para se juntar ao rol, vem o Imortal Sub-23, com 14 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas e 22 pontos. Vou agora medir forças com as seguintes equipas do Norte: Sporting Clube Vasco da Gama, Sporting Braga, Iliabo e Sangalhos. Vai ser uma competição muito difícil para as nossas cores, mas desde já endereço os meus votos de boa sorte para as equipas algarvias. Vamos passar agora para a primeira divisão. Vamos falar da zona Centro-Sul masculina, onde nesta zona há um destaque enorme a dar a uma equipa alentejana, o Elétrico de Pontessor. Desta vez recebeu e derrotou o Belenenses por 74-54 e fez-se finalmente justiça na classificação desta série, pois a melhor equipa já vai no primeiro lugar. Como é lógico, estou a falar do Elétrico, que apesar de seguir empatado em pontos com mais duas equipas, é para mim a melhor equipa desta série e uma forte candidata à luta pela subida de divisão. Mas, falando da classificação, ela está assim ordenada. Em primeiro segue o Elétrico, com 11 jogos, 9 vitórias, 1 derrota e 1 falta de comparência, seguido por Belenenses e Aba, com 11 jogos, 8 vitórias, 3 derrotas e todas com 19 pontos. Grande campeonato está a fazer a equipa alentejana. Na zona sul desta primeira divisão masculina, também há um destaque grande a uma equipa algarvia. Desta vez é o Ginásio Olhanense, que este fim de semana conseguiu 2 vitórias. Primeiro recebeu e venceu o Atlético de Portugal em casa por 63-52 e depois foi até a casa do Estoril Basket e venceu novamente por 81-91. Pelo meio, o Clube de Basquete Albufeira recebeu e derrotou o Estoril Basket por 82-58. O Estoril Basket, que este fim de semana levou 2 derrotas por 2 equipas algarvias, e Clube de Basquete Albufeira, que finalmente conseguiu acertar as agulhas e está a fazer um início de ano fabuloso.
Nesta zona, o ginásio olhanense está cada vez mais isolado no topo da classificação, sendo já 4 pontos os que o separam do seu mais direto perseguidor. O ginásio segue com 12 jogos, 12 vitórias e 24 pontos, sendo que o Portimonense Sub-23, também a fazer um campeonato muito interessante, segue na 4ª posição, empatado com o Scalipos e o Carnido, todos com 11 jogos, 6 vitórias, 5 derrotas e 17 pontos. Por sua vez, o CBA, que neste ano de 2025 ainda não sabe o que é o sabor da derrota, ainda não conseguiu deixar a lanterna vermelha, seguindo com 11 jogos, 2 vitórias, 9 derrotas e 13 pontos. Vamos nos manter na primeira divisão, mas vamos falar da primeira divisão feminina e Zona Sul, onde os resultados foram os seguintes. André de Rezende recebeu e derrotou a ACD Ferragudo por 65-58, enquanto o Ginásio Olhanense recebeu e foi derrotado pelo Sport Algésia da Fundo por 58-76. Finalmente, já na terça-feira, o Sport Algésia da Fundo recebeu e foi derrotado pelo André de Rezende por 63-73. Nesta série da primeira divisão feminina, continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, continua com um registro imaculado, 13 jogos, 13 vitórias, 26 pontos, sendo que a equipa da André de Rezende está num confortável terceiro lugar, com 13 jogos, 10 vitórias, 3 derrotas e 23 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo desceu para o 5º posto, com 13 jogos, 7 vitórias, 6 derrotas e 20 pontos. Finalmente, o Ginásio Olhanense mantém a última posição, o 10º lugar, com 13 jogos, 1 vitória, 12 derrotas e 14 pontos. Vamos descer mais um degrau, vamos falar da 2ª Divisão. Vamos começar com a 2ª Divisão masculina, Série Sul D, onde os resultados foram como segue. Primeiro, o André de Rezende recebeu e derrotou os Galitos do Barreiros Sub-23 por 79-73. A Associação Juvenil de Estremoz recebeu e foi derrotada pelo Barreirense Sub-23 por 51-85. Finalmente, o Boantige Basket recebeu e venceu o Clube Elvense Natação por 115-22. Nesta série da 2ª Divisão, continua a liderança a duo, pois nem o Seixal nem o Barreirense Sub-23 desarmaram, seguindo agora com 13 jogos, 12 vitórias, 2 derrotas e 24 pontos. Sendo que André de Rezende, apesar da vitória, desceu para o 5º lugar com 12 jogos, 8 vitórias, 4 derrotas e 20 pontos. Em relação às restantes equipas alentejanas, continuam nos lugares da semana passada, 7º posto para a Associação Juvenil de Estremoz, com 13 jogos, 1 vitória, 11 derrotas e 14 pontos, enquanto o Clube Elvense Natação segue isolado no último lugar, o 8º, ainda sem vitórias, 13 jogos, 13 derrotas e 13 pontos. Vamos falar agora da Zona Sul E, onde os resultados foram os seguintes. Os Tubarões de Corteiras receberam e foram derrotados pelos Bonjoanenses de Faro por 87-92. O Ginásio Olhanense Sub-23 recebeu e venceu o Beja Basket por 68-61. O Atlético de Reguengos recebeu e venceu os Gaviões de São Brás por 106-41. O Cabo Grândola recebeu e derrotou a ACD Ferragudo por 95-39. Finalmente, a ACD Ferragudo recebeu e foi derrotada pelo Ginásio Sub-23 por 46-110. Nesta série da 2ª Divisão, o Ginásio Olhanense Sub-23 continua na primeira posição com 14 jogos, 13 vitórias, 1 derrota e 27 pontos, enquanto os Bonjoanenses estão no 2º posto, ambas as equipas já apuradas para a fase de subida de divisão. Como ia dizendo, os Bonjoanenses seguem com 13 jogos, 11 vitórias, 2 derrotas e 24 pontos. Em terceiro vêm os Tubarões de Quarteira, com 13 jogos, 8 vitórias, 5 derrotas e 21 pontos, enquanto nos lugares seguintes temos duas equipas empatadas com 20 pontos e que são o Atlético de Reguengos e o Cabo Grândola, ambas com 13 jogos, 7 vitórias e 6 derrotas. No sexto lugar segue o Beja Basket, com 13 jogos, 5 vitórias, 8 derrotas e 18 pontos. No sétimo segue o Ferragudo, a ACD Ferragudo, com 14 jogos, 1 vitória, 13 derrotas e 15 pontos. E por fim, a fechar as contas, vêm os Gaviões de São Brás, com 13 jogos, 1 vitória, 12 derrotas e 14 pontos. Vamos falar agora do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B, onde o Portimonense foi até casa do Clube Nacional de Natação e conseguiu uma brilhante vitória por 44-58. Na classificação deste campeonato continua no primeiro lugar o Sporting Sub-22, só com vitórias, 13 jogos, 13 vitórias e 26 pontos,
enquanto o Portimonense subiu um lugar e está no brilhante quarto lugar com 13 jogos, 6 vitórias, 7 derrotas e 19 pontos, empatada com as equipas do Seixal e do Guedessa Sub-22. Grande campeonato estão a fazer os jogadores de Portimão. Para finalizar estes jogos, vamos falar um bocadinho da Taça de Portugal masculina, onde se estão a disputar os de oitavos de final e já há um resultado. Ontem, dia 16/1, o Imortal recebeu o Sporting, 2 dias depois de, no mesmo cenário, ter conseguido uma brilhante e indiscutível vitória, e apesar de quase ter conseguido repetir o feito, no fim quebrou e foi derrotado por 75-79. Um jogo é muito parecido com o jogo anterior. O Imortal deixou o Sporting fugir para uma vantagem de 23 pontos, conseguiu ir atrás, ainda conseguiu empatar, mas no fim faltaram-lhe as forças para em 2 dias repetir o feito. Enfim, foi bom, mas não foi bom, foi quase bom, mas fica, para o fim de tudo, fica a brilhante esforço que o Imortal fez. Os meus parabéns e, no fim, o que vai ficar é o Sporting ser apurado para a fase seguinte. E foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado. Agora, antes de entrar na análise dos jogos que se vão realizar este fim de semana, vamos falar um pouco de algo que não é muito habitual neste programa e que é a formação. Pois estão em plena atividade as fases finais das competições de escalões de formação, quer no Alentejo, quer no Algarve. Fim de semana passado aconteceu a fase final dos Sub-18 masculinos do Alentejo, competição essa realizada em Beja e que sagrou o Beja Basket como campeão regional. Em segundo lugar ficou o Atlético de Reguengos, seguido por Salesianos de Évora e por fim o Atlético de Montemor Novo. Para este fim de semana temos reservado as fases finais de Sub-18 masculinas e femininas do Algarve e Sub-18 masculinas e femininas do Alentejo. Ainda se vai realizar a final regional dos Sub-18 femininas no Alentejo, final só a um jogo em virtude de não haver fase final por falta de equipas. Vamos então começar com a fase final de Sub-16 masculinas do Alentejo. Competição a realizar igualmente em Beja, em sistema de todos contra todos, e que vai contar com as equipas do Beja Basket e o Atlético de Reguengos, que vão jogar no sábado, dia 18, pelas 9h45, seguindo-se depois às 11h45 o jogo entre André de Rezende e os Salesianos, um derby regional de Évora. Depois à tarde temos às 16h30 o vencedor do jogo 1 contra o vencido do jogo 2, e às 9h45 e às 11h45 temos o vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 2. Ainda no Alentejo temos a fase final de Sub-16 femininas, a realizar em Reguengos de Monsaraz. Vai ser uma final a 3, com a participação dos Salesianos de Évora e de André de Rezende, que abrem as hostilidades logo no dia 18 de janeiro pelas 10h30 da manhã. Seguindo-se depois, na parte da tarde, o jogo entre o Atlético de Reguengos e os Salesianos, pelas 15h30. No dia seguinte, temos o jogo entre o Atlético de Reguengos e André de Rezende. Falemos agora da fase final regional de Sub-18 femininas, que também vai ter lugar em Reguengos e que vai opor o Beja Basket e André de Rezende, com o jogo a ter lugar dia 18 de janeiro pelas 21h30. Esta situação do basquete feminino no Alentejo só por si vai merecer da minha parte um programa especial, pois tem-se verificado de ano para ano um maior abandono das praticantes femininas e eu gostava de tentar perceber o motivo, mas este assunto, embora extremamente importante, vai ter que ficar para outra ocasião, pois o tempo é curto e ainda temos muito que falar hoje. Vamos então virar as nossas agulhas para as fases finais de Sub-18 masculinas e femininas do Algarve, que também se vão realizar este fim de semana. No Algarve o escalonamento das fases finais é um pouco diferente do Alentejo, pois abrangem mais um dia. No Algarve as fases finais começam à sexta-feira, no caso hoje, e em relação às Sub-16 femininas temos os jogos Imortal Farense às 19h45 no pavilhão da Escola Básica Secundária de Valdepedras, que é aliás onde se vão realizar todos os jogos. Seguindo depois às 21h45 o jogo entre a ACD Ferragudo e o Ginásio Olhanense. Depois dia 18 temos às 15h o vencedor do jogo 1 contra o vencido do jogo 2 e às 17h o vencedor do jogo 2 contra o vencido do jogo 1. No domingo, dia 19, terminamos com os jogos do vencido do jogo 1 contra o vencido do jogo 2 às 9h30 e às 11h30 temos o vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 2. Nos Sub-18 masculinos que se vão disputar em quarteira, no pavilhão Doutora Laura Aires, temos o seguinte emparelhamento. Dia 18 pelas 19h45 joga o Imortal contra o Farense
e às 21h45 jogam Portimonense contra o Ginásio Olhanense. Depois, dia 18, temos às 16 o vencedor do jogo 1 contra o vencido do jogo 2 e às 18 o vencedor do jogo 2 contra o vencido do jogo 1. No domingo, dia 19, terminamos com os jogos do vencido do jogo 1 contra o vencido do jogo 2 às 15h30 e às 17h30 temos o vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 2. É obra! E agora, sem mais demoras, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana. Mas eu estou a começar com os jogos e na Liga Betclic masculina não vai haver competição este fim de semana, pois está-se a disputar a Taça de Portugal. Vamos então passar diretamente para a Liga Betclic feminina, onde o Imortal recebe o terceiro classificado, o Imortal que é sétimo, recebe os Galitos de Aveiro, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 19 de janeiro, pelas 16 horas. Para a Liga também não se vai disputar, pois quando se voltar a disputar já vai ser a fase de competição de apuramento de campeão. Vamos então passar para a primeira divisão masculina, Zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Ponte Sor vai até a casa do Paço de Arcos. O Elétrico é francamente favorito nesta deslocação, pois o Paço de Arcos é sétimo classificado, enquanto que o Elétrico é o primeiro, e vocês já sabem o que eu acho da equipa do Elétrico. Portanto, o jogo vai ter lugar no Pavilhão Jesus Correia, em Paço de Arcos, dia 18 de janeiro, pelas 16h30. Por sua vez, na Zona Sul, o Ginásio Olhanense recebe o Clube de Basquete de Albufeira. Vai ser uma prova de fogo para a equipa de Albufeira, pois vai jogar contra o amplamente favorito ginásio. O jogo vai ser no Pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 18 de janeiro, pelas 16h30, e tem a particularidade de opor o primeiro classificado destacado contra o último classificado. Vamos ver o resultado. Por sua vez, o Portimonense Sub-23 vai até a casa do Basquete Almada, um jogo muito complicado para o Portimonense. Recordo que o Basquete Almada é segundo, enquanto que o Portimonense é quarto. O jogo vai ter lugar no Complexo Municipal de Esportes da cidade de Almada, dia 18 de janeiro, pelas 20h30. Vamos falar agora da primeira divisão feminina, primeira fase Zona Sul, onde os jogos vão ser os seguintes. Carnide Clube recebe André de Rezende. Carnide, que é nono, contra André de Rezende, que é terceiro. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal Bairro do Padre Cruz, dia 19 de janeiro, pelas 16h30. Por sua vez, a ACD Ferragudo recebe o Ginásio Olhanense. A ACD, que é quinto, contra o décimo, Ginásio Olhanense. Era engraçado que o ginásio conseguisse um brilharete e conseguisse vencer. Não é que eu esteja a desejar mal o ACD, mas o ginásio precisa mais de pontos do que o ginásio. O jogo vai ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 22 de janeiro, pelas 21h30. Falemos agora da segunda divisão. Vamos começar com a segunda divisão masculina, Zona Sul D. Aliás, quer numa, quer noutra, já está tudo resolvido, portanto os jogos vão ser só para cumprir calendário. Nesta Zona Sul D está apurados o Seixal e o Barreirense, mas os jogos vão ser os seguintes. Clube Elvense Natação recebe a Associação Juvenil de Estremoz. Clube Elvense Natação, que é o oitavo, ainda não sem vitórias, vai ter aqui uma oportunidade de ouro de conseguir uma vitória. O jogo vai ter lugar no Municipal de Elvas, dia 18 de 1, pelas 11 horas. Enquanto que André de Rezende vai até a casa do Barreirense, sub-23, Barreirense que é segundo, contra o quinto André de Rezende. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol, dia 18 de janeiro, pelas 15 horas. Finalmente, vai haver um jogo em atraso entre André de Rezende e o Real Clube Valcavala. O jogo, em princípio, era para ser André de Rezende como visitada, mas o jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal do Laranjeiro, dia 19 de janeiro, pelas 11h30. O Pavilhão Municipal do Laranjeiro, como todos nós sabemos, fica ali nas proximidades de Évora. Mas, enfim. Passando para a segunda divisão masculina, mas Zona Sul é, onde também temos dois apurados já, que é o Ginásio Sub-23 e os Bonjoanenses. Os jogos vão ser os seguintes. Beja Basket recebe os Tubarões de Quarteira, no Pavilhão Municipal de Beja, dia 18 de janeiro, pelas 21h30. Os Gaviões de São Brás recebem o Cabo Grândola, no Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires, em São Brás, 19 de janeiro, pelas 15 horas. Finalmente, os Bonjoanenses recebem o Atlético de Reguengos, no Pavilhão Municipal Dom Afonso III, em Faro, dia 19 de janeiro, pelas 17h30. Passando agora para a segunda divisão feminina, primeira fase Zona Sul B, o Portimonense, que é quarto classificado, recebe o sétimo classificado do Basquete Almada, um jogo decisivo para o Portimonense conseguir amealhar mais uns pontinhos.
O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, dia 18 de janeiro, pelas 21 horas. Para terminar esta ronda pelos jogos que vão acontecer no próximo fim de semana, vamos falar da Taça de Portugal masculina, onde, como eu já disse, estão a disputar os oitavos de final. Já houve um jogo entre o Imortal e o Sporting, que já falámos. Depois vai haver outro entre o Portimonense e o Benfica. O Portimonense recebe o Benfica em Portimão, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, dia 19 de janeiro pelas 11h30, e nunca é demais realçar que o Portimonense precisa de todo o vosso apoio. Pessoal de Portimão e arredores, e não só, do Algarve inteiro, vamos até o Pavilhão de Portimão, encher, vamos puxar pelo Portimonense, a ver se ele consegue vencer uma equipa que há um horror de tempo que está invicta. É complicado, vai ser muito difícil, mas não é impossível. Vamos a eles, Portimonense. E chegamos ao fim do nosso programa. Como já viram, vai ser um fim de semana recheado de jogos, um pouco por todo o lado. Jogos de competições nacionais, competições regionais, fases finais. É muito bom, vocês podem ir assistir a grandes jogos, vão ver os futuros grandes atletas das nossas regiões. Já sabem, saiam de casa, divirtam-se, vão assistir. Se não forem assistir, olha, pelo menos divirtam-se e apoiem o basquete. Até para a semana.